Ô, Cezão, tá falando aqui da AgriShow, né? Outro ponto que a esquerda sempre fica se digladiando, discutindo, é a respeito do diálogo. Por que a esquerda não dialoga com o agro e com os evangélicos? Isso é uma mentira, para começo de conversa. O que não faltou durante os governos do PT foi diálogo com os evangélicos e com o agro. O agro ganhou muita grana, os evangélicos idem, o Lula ia beijar a mão do Edir Macedo, chegou a se aproximar do Silas Malafaia no primeiro mandato, mas depois teve uma história de cobrança de impostos, o Silas se afastou. O Marcos, o pastor, né? O pastor Marco Feliciano era da base do governo. Isso é mentira. Isso é uma mentira. Ponto final. Né? Ponto final. Qual que é a dificuldade da esquerda conseguir ter o apoio do agro, por exemplo? A dificuldade que nós estamos falando aqui, e quando eu digo agro, eu estou me referindo ao latifundiário, herdeiro de Sesmarias, de capitanias hereditárias, que a família já está na 10ª geração de ricaços. Estou falando dessas pessoas, não estou falando do pequeno agricultor, né? Embora também tenha muito facho no meio desse rolê, mas vocês sabem do que eu estou falando. Esse cara, ele se viu identificado no Bolsonaro. Há uma questão identitária. Falam muito que nós, né, temos as questões identitárias. Mas quem tem a principal questão identitária é o bronco do agro, é muitas vezes aquele preconceituoso que tem uma religião um pouco mais fechada, né, em questões de valores morais, de valores atuais, valores de 2023. São essas pessoas que se viram identificadas no Bolsonaro. E aí gera umas bizarrices como essa daqui. O ministro da Agricultura do Lula, que é o Carlos Fávaro, e aqui a gente não passa pano, que é um bolsonarista também, diz que foi desconvidado da AgriShow porque o Bolsonaro ia colar no evento. O Carlos Fávaro disse que a organização do evento queria constrangê-lo politicamente, adiando a sua participação para um dia depois do ex-presidente. Lula se irritou com Tarcísio ao saber que ele havia desconvidado o ministro. Aqui, né, o ministro Carlos Fávaro, segundo Fávaro, a organização queria constrangê-lo. Eles não desceram do palanque, diz Fávaro. O ministro diz acreditar que foi um movimento coordenado com o governo de São Paulo, muito próximo do ex-presidente. Segundo o blog apurou, após o convite a Bolsonaro, o governo Lula cogitou tirar o apoio à AgriShow, inclusive retirando o estande do Banco do Brasil da feira. A ideia, porém, não foi para frente. Acho que tudo bem não ter ido para frente, não precisava desse revanchismo, apesar do Tarcísio estar atuando sim para atingir o governo Lula, não só nesse caso da AgriShow, como no caso da Antonov, que ele criou uma fake news institucional, oficial, e passou para a CNN. O Márcio França, ministro de Portos e Aeroportos, falou, cara, ele criou uma fake news oficial e passou para frente. Para quê? Para atingir o governo federal. Por quê? Porque o Lula fez uma crítica ao Zelensky. E aí, ele veio com uma lorota de que o secretário de Comércio Exterior, se eu não me engano, do governo do estado de São Paulo, havia recebido 2 dominguetes ali dentro, que se passaram por representantes Antonov. Aí você junta isso, junta o caso da AgriShow, você vai me dizer que o Tarcísio não está atuando para atingir o governo federal? Muito difícil de negar isso daí, né, César? Muito. Eu tenho certeza que está. Eu tenho certeza que está. E agora, você sabe o que ele vai fazer? No caso da Antonov, ele vai demitir o assessor. O secretário, não é? O secretário, perdão, o secretário. Ele vai demitir o secretário, mano. O cara organizou a mão. Então, pera um pouquinho, Tarcísio. Quer dizer que o governo do estado diz que recebeu a Kuntz Advocacia, tá? Que esse era o nome, não checou se esses caras estavam aptos a representar a Antonov no Brasil, acatou uma narrativa que era extremamente conveniente para o governo federal de São Paulo, sobretudo para o Tarcísio de Freitas, que é um cara que, ao que tudo indica, deve assumir o espólio do bolsonarismo aí. Sim. Passou para o Caio Junqueira na CNN, e agora você vai meter o pé na bunda do secretário? É isso mesmo, mano?
Então, olha o tipo, cara, de governador que a gente conseguiu eleger, velho. O cara criou uma maior caô, disse que não, 50 bilhões de um país que está em guerra. E Que que o tá, PIB é 200 bilhões. Tá, entendeu? peraí, gente, peraí. Exato, que dá um quarto do PIB, acho que é isso mesmo, 29% do PIB. Porra, vocês não verificaram, cara? Vocês não fizeram a mínima lição de casa e agora quer bancar que eu sou idôneo e estou agindo com retidão e já conversei com o Lula e vou fritar o secretário depois que a CNN deu, depois que o Chupetinha publicou nas redes dele, depois que circulou o país inteiro e causou todo tipo de dano que tinha para causar, você tira o corpo fora e diz que você vai demitir a pessoa que era responsável. Agora, talvez o Tarcísio não saiba, mas ser governador e exercer a função de comandar pessoas que estão abaixo de você implica em assumir a responsabilidade pelo que essas pessoas eventualmente façam. Ou seja, a Principalmente, responsabilidade é do governo Tarcísio. Não adianta eu jogar também. a bucha para o secretário. É muito fácil, né, Alder? Então, Muito. porra, agora criou-se a maior notícia. E da CNN também, tá? Porque eu também não, com todo respeito ao Caio Junqueira, que é um cara que eu não conheço pessoalmente, mas eu tenho amigos que são amigos dele e que ao longo dos 2 últimos dias me disseram: César, o cara é um jornalista sério, talvez ele não esteja alinhado, evidentemente, dentro do espectro ideológico aonde nós estamos, mas é um cara sério. E é um cara que não faria isso de forma deliberada. Paciência. Você tem a obrigação de verificar. Eu também erro. E nas vezes que eu errei e que dei barriga, Helder, eu tive que arcar com as consequências do meu erro, cara. Não, Não dá para exatamente. Isso serve para o Lula. O pessoal está lembrando. Né? Claro que exatamente para todo serve. mundo. É claro que serve. A partir do momento, por exemplo, em que o Márcio França foi lá e falou alguma coisa que não estava autorizado ainda, ou o Carlos Lupe, ou o Haddad, não importa quem foi. Não importa quem foi. O Lula tem que ter o governo alinhado. Não tem o ministro da Casa Civil. O ministro da Casa Civil que sente com os ministros e fala: galera, não pode sair. Isso daqui não pode vazar. Se o Caio Junqueira é um cara sério, eu não sei também, mas a questão é a seguinte, ô César, você é jornalista, eu também sou, fomos formados nessa profissão. A pessoa, ao receber uma notícia, mesmo que seja uma notícia oficial, ela confere, ela apura. A apuração é um dos processos do jornalismo. Você não acredita em qualquer coisa, entendeu? Tem que apurar. Se não apurar, cai nas suas costas. Paciência. Recebeu um negócio lá que tinha números absurdos. Quando ainda vem com esses números superlativos, você tem que desconfiar ainda mais. Não estamos falando de um novato, não é um foca da CNN. É um cara de 40 anos, ou mais, talvez. Eu não sei a idade dele. Né? Hoje eu já não sei mais a idade de ninguém, porque eu já estou chegando aos 40. Imagina, às vezes, os caras que eu vejo aí na TV, na mídia, há mais tempo do que eu atuo. Então, paciência. Quem vai ter que arcar com as consequências aí é o Caio Junqueira, CNN, é o Tarcísio e o governo dele. E a gente não pode esquecer também que o Tarcísio, durante a campanha, criou a fake news de que teria sofrido um atentado, o famoso AAD, atentado à distância, quando estava visitando Paraisópolis. Na verdade, ele se aproveitou de um atentado, né, que estava acontecendo a 2 quilômetros do local para fingir que era com ele. Foi desmascarado pela polícia. Pela polícia, não foi só a imprensa, não. A polícia falou: isso não existiu, isso não aconteceu. Depois o Tarcísio desconversou. Então o Tarcísio está usando a máquina pública para criar mentiras oficiais. Ele está usando a máquina pública para criar mentiras oficiais. E está também usando a máquina pública para atingir diretamente o governo federal. Segundo o blog da Andréa Sadi apurou, após o convite a Bolsonaro, o governo do Lula cogitou tirar o apoio, isso eu falei. Aí o Lula se irritou com o Tarcísio ao saber do desconvite. E aí, por quê? Porque o Tarcísio, em pessoa que convidou o Bolsonaro para ir antes do ministro Carlos Fávaro, assessores de Tarcísio confirmam que Lula ligou para o governador. No Planalto, que foi informado sobre a decisão da Grishow, a avaliação é que a organização transformou o evento empresarial em um palanque político. Aí os caras ficam falando
que é a esquerda que politiza tudo, que nós transformamos a demissão do Cuca em palanque político. Meu irmão, olha só como vocês agem. Olha só como vocês agem. Tava ali, estande do Banco do Brasil, vocês pegam grana do governo direto, para comprar maquinário, insumo, para plantar a próxima safra, e me vem com essa de fingir que não sabe que existe uma hierarquia. Quer chamar o Bolsonaro? Chama. Embora eu acho que não tem nada a ver no momento chamar o Bolsonaro. Não tem cargo, não tem influência nenhuma. É uma questão de identificação. Quer chamar o Bolsonaro? Chama. A você colocar o Bolsonaro na frente de um integrante do governo, aí você está passando um recado, sim. Está passando, sim. E é natural que você também receba as consequências disso que você tá. É uma opção. Sim. O jogo político ele é um jogo de xadrez, Helder. Nada é à toa. Cada pequeno gesto, cada pequena aliança, cada pequena visita, tudo isso manda mensagens. Então, é óbvio. Tem uma questão aí que eu não sei se a gente já falou aqui no canal, que tem a ver com a Lei Candir, né? Que é uma lei que isenta de ICMS a exportação de produtos não industrializados, né? Então, essa galera quer fazer a manutenção disso de qualquer jeito. E, infelizmente, o Brasil hoje é comandado, cara. Veja quais que são as duas maiores bancadas do Congresso Nacional, Helder. Bancada dos ruralistas e bancada dos evangélicos, velho. Sim. Então, é muito foda. Nós estamos presos nesse paradigma que quer transformar o Brasil numa espécie de teocracia a miliciana, o fazendão do mundo. Ligado? Agora, é óbvio que para esses propósitos o Bolsonaro é muito mais adequado do que o Lula, que também é capaz de costurar acordos interessantes com o agro, com os evangélicos, não tem como, são forças estruturais de como o Brasil está histórico e culturalmente constituído nesse começo do século XXI, mas que é um governo que olha para o progressismo, que avança as políticas afirmativas, que avança a agenda social. E isso aí irrita essa galera. Principalmente a agenda ambiental, né? Porque ao ir até ao exterior e trazer investimento, tem também algumas contrapartidas, tem também o fator de colocar o Brasil no ano de 2023, porque andou atrasado alguns anos aí, desde que houve o golpe. Isso tudo irrita os caras. Agora, César, você acha que, por exemplo, a mensagem certa não seria, beleza, vocês não querem convidar um integrante do governo para falar antes do Bolsonaro? Então pede uma linha de crédito para o Bolsonaro. Vai lá. Pede uma linha de crédito para o Bolsonaro em pessoa. Pede lá, linha de crédito de dezenas de milhões de reais. Pede lá. Para subsidiar compra de trator, por exemplo. Então, exato. Não, eu não tenho dúvida que isso não pode ser dito em público dessa forma, mas eu tenho certeza que se o governo federal é minimamente hábil, e eu tenho certeza que é, porque o Lula não é nenhum novato nessa história, a coisa vai por aí, irmão. Helder, você não vai convidar? Não tem problema, fica à vontade, fica bem tranquilo, e como diz, posso falar palavrão ou é melhor não? Os caras pode. Tem contexto, pode falar, cara. Os caras dizem o seguinte, fica tranquilo e vai se fuder tranquilo, entendeu? Pode, vai tomar no cu tranquilo, que nem dizem os cariocas, que você vai ver em seguida o que vai acontecer. Você vai vir pedir todo tipo, não, opa, lembra há 3 meses que a gente tinha um eventinho marcado? Liga pro seu amigo, que ele é o que hoje? Nada, ele não é porra nenhuma hoje, né? Ele é um cara que responde a múltiplos processos, tanto junto à Justiça Eleitoral, quanto na seara criminal. Liga para ele, vê como é que ele pode te ajudar com carta de crédito para comprar colheitadeira, para comprar trator, para comprar tudo isso que vocês precisam e que vocês são tratados como reis, literalmente, nessa república. Tem acesso a todo tipo de subsídio, estão protegidos por lei Candir, que te isenta de ter que pagar ICMS sobre exportação. Veja, mano, só para resumir a minha fala. O que é muito louco, Helder? Ações falam muito mais alto do que palavras. Quais são os 2 grandes grupos de empresários, porque eu considero esses mercadores da fé como empresários, que estão isentos de impostos no Brasil? Agro
e evangélicos, velho. E igreja, a católica também em alguma medida, mas você vê que isso favorece todas essas pessoas que atuam como mercenários da fé. Eu não vou citar nome aqui para me preservar e para preservar o canal, mas Não, você não sabe do que você está falando. todo mundo Não sabe, precisa, né? fica São subentendido. pessoas, exato, e são pessoas que têm veículos de comunicação, figuram em lista de bilionários da Forbes, entendeu, cara? Então que porra é essa, meu irmão? Esses caras têm todo tipo de isenção e além de tudo ainda que, não, a gente vai, nos damos ao desplante de desconvidar um parlamentar que tem hoje um cargo no governo para convidar alguém como Jair Bolsonaro. A tua escolha tá feita, mano. Beleza. Entendeu? Tem que arcar com as consequências. Não, tá feito. Tem vídeo aqui que saiu semana passada no nosso canal falando, né, que esses caras aí estão andando com Hilux do ano muito por conta de linha de crédito, subsídio, entendeu? E o Haddad vai para cima mesmo dos caras, porque isso daí dá um rombo de mais de 90 bilhões para o Estado. Gente mamando, gente aproveitando mamata estatal e reclamando dos mais pobres receberem algum tipo de programa social. Meu irmão, vamos acabar com o seu subsídio, que o pobre não vai receber mais aquele programa social. Aquele não, vai receber um melhor. Porque quem está tirando uma alimentação melhor do pobre, uma situação melhor do pobre, para andar com uma roupinha melhor, para ele poder ter um hospitalzinho melhor, são vocês. São vocês. Quando o caldo entornar, vai lá, bate na porta do Vivendas da Barra Pesada e vai pedir dinheiro pro Jair. Quero ver. Vamos ver. Vamos ver se vai ter grana partindo de lá, né? Vamos ver se vai ter grana partindo de lá.